Estamos de volta aqui na UAB Tatuapé com o nosso podcast Gestec. E agora nós estamos aqui com o Rafael, da editora Mizuno, de volta, né, Rafael? Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a participação, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando sobre mais esse tema super bacana e trazendo conteúdo, né, e informação para os ouvintes aqui da OAB Tatuapé. A editora Mizuno hoje está numa parceria aqui incrível com a OAB Tatuapé, trazendo diversos autores, lançamentos de obra. Está sendo um evento incrível. Além aqui do nosso podcast ao vivo, a gente está tendo também um coquetel ali no primeiro andar, recebendo advogados de vários lugares do Brasil. Está sendo incrível. E além do Rafael aqui nesse bloco, a gente está recebendo também o nosso secretário-geral, Dr. Mansur Said. Obrigado. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu, doutor Rafael, pela oportunidade, pela ideia também de participar com a gente aqui na OAB Tatuapé. É uma parceria que só tende a crescer, a se fortalecer. Com certeza. Um agradecimento para a doutora Simone por participar do podcast também, uma advogada, professora brilhante. É muito bom estar ao seu lado e tenho certeza que quem nos ouve irá aproveitar bastante. E a nossa terceira participante aqui, que é a nossa estrela do momento, a doutora Simone, que também aqui vai contar pra gente aqui, gente, esse bloco com certeza é um dos mais interessantes, porque ela vai falar de direito penal, né, gente? Direito criminal é o preferido dos advogados, é o queridinho, não é verdade, doutora Simone? Ele é o queridinho dos alunos e um desafio da advocacia, né? Mas é sim, eu agradeço também a oportunidade, agradeço a oportunidade de ter escrito aqui na editora Mizuno, juntamente com a homenagem ao Dr. Reinaldo, e poder aproveitar os conhecimentos dele e agregar o que é os nossos pensamentos para crescermos, né? Nunca a gente vai deixar aqui. O direito penal é bom porque ele vibra, eu brinco com os meus alunos, é a menina dos olhos, né? Ele não é um direito estático, não é uma coisa que, enfim, o que a gente vai trazer aqui é uma possibilidade de novidade do direito penal, que na minha época que eu estudei, nem vou contar quando, eu não tive essa oportunidade de estudar uma justiça negocial dentro do direito penal. A gente nunca imaginou em negociar a pena. Né? Doutora, então, seja muito bem-vinda aqui ao OAB Tatuapé. Obrigada. É um prazer recebê-la. Então, a doutora vai trazer o acordo de não persecução penal, não é isso? Isso. E as suas repercussões jurídicas. Isso. Então, estou ansiosa para ouvir, para aprender aqui com a doutora. Então, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho desse tema. O que a gente pode esperar aqui desse nosso bate-papo? Vamos lá, eu vou só fazer uma parte. O convite foi... eu trabalho, sou analista judiciário, então eu trabalho dentro do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, trabalhando com recurso especial e extraordinário. E quando veio o pacote anticrime, que trouxe para nós essa possibilidade de justiça negocial, né? Tanto que no capítulo aqui do livro do ministro, no volume 1, tem muitos autores escrevendo sobre isso, interessantíssimo. E o mais interessante é que cada um abordou um aspecto, né? de uma novidade que veio para o direito penal, uma novidade que veio aí muito recente para nós. E tão recente que quando vai ao STJ hoje talvez seja o que mais suscite um tema de repercussão. Porque realmente houve uma legislação, houve uma normatização dessa tentativa, desse acordo, mas tem algumas lacunas. E o direito penal vive para questionar essas lacunas. E é isso que me trouxe, né? Trouxe simplesmente debater, trazer à baila e sem nenhuma conclusão. Eu falo que é um artigo inconcluso, não tenho conclusão nele, porque eu acho que vai depender muito da vontade do legislativo em normatizar ou em, na verdade, especializar um pouco mais o Brasil em justiça negocial, né? Em trazer aí uma possibilidade de uma negociação não só de pena, como de processo. Uma economia jurídica, uma economia de tempo, uma economia de prisionalização, uma economia de tudo, na verdade. Essa é a ideia que vem do exterior e o Brasil aí vem implementando. E a doutora já tem, assim, números sobre o que já ajudou, o que já representou nas ações, né, em diminuição. Isso. Os números do CNJ são números bastante, hoje, vou dizer, efêmeros, são números talvez inconclusivos quanto ao acordo de não persecução, por ser algo realmente novo, né? Mas cada vez mais, eu digo para você, por exemplo, foram feitos no último 2002 até 2022, 1.860 acordos de não persecução penal,
é bastante, mas poderia ser muito mais se nós tivéssemos aí talvez assim, algum consenso jurídico de aplicação do acordo, porque ele traz requisitos objetivos e subjetivos. Eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os requisitos para poder enquadrar nesse tipo de acordo? Então, não vou decorar aqui, falar exatamente do A ao F, assim, sim, exatamente, mas o que nós temos são os requisitos de ordem objetiva, pena até 4 anos, crime sem violência grave ameaça, que não envolva violência doméstica, que não sejam crimes hediondos, né? E uma curiosidade que traz esse acordo de não persecução, que traz, quando eu leciono sobre isso, eu explico que quem propôs pela primeira vez por uma resolução a existência do acordo, que depois virou lei, foi o MP. Então, o titular da ação penal, que é indisponível, ele vem e percebe a necessidade de ter uma justiça negociada. Só que ele faz através de resolução. Só que resolução não vincula o magistrado. Então, ele começa a palpitar esse assunto. E dessa palpitação, desse suor aí, é que aí houve a legislação. Porque era uma proposta do MP. O MP vinha propondo, já como se fosse lei, e o juiz falava, eu não sou obrigado a aceitar isso aqui, porque isso não é lei. Mas era o titular da ação penal. E então começou a suscitar, e aí veio no pacote anticrime, veio de uma maneira sucinta. E os requisitos, então, de ordem objetiva, são esses, não violência, até 4 anos a pena. Então, são aqueles básicos que a gente já tinha para transação penal, para suspensão condicional do processo. A gente já conhecia desses requisitos. Não traz muita dúvida. E os requisitos subjetivos, o réu não ser reincidente, habitualidade criminosa, ser merecedor e a pena ser adequada, né? O ministro traz muito bem isso nos votos. Réus que são primários, que não cometeram com violência e que poderiam economizar um pouco o processo para esses réus, né? E traz o grande vilão, que é a necessidade de que o réu confesse formal e circunstancialmente ter praticado o delito. Fato típico, antijurídico e culpável. E isso fala, bom, e essa confissão, né, essa assinatura de que eu cometi o delito. Será que eu cometi o delito? Ou eu estou economizando porque talvez eu não queira uma persecução penal de longo prazo? Essa é a pergunta. Você é forçado a assinar? Você acredita na justiça penal negocial? Né? E para isso são colocados alguns requisitos que ele cumpra. Então, ele vai ter que devolver o dinheiro, ele tem alguns requisitos que ele vai cumprir. É um acordo. Sim. E é um acordo pré-processual. Pode ter havido inquérito? Pode. Houve o inquérito, ele não confessou no inquérito, mas houve a propositura do acordo pelo MP, na hora que teve o relatório do delegado. O MP veio falar, é caso de propositura de ação, de não persecução. O acusado, me perdoa o termo, o acusado dizer, ok, eu aceito. Porque são algumas condições que eu consigo cumprir. Mas para isso eu tenho que confessar. Então existe um momento certo para estar fazendo esse acordo, ou qualquer momento? Excelente pergunta, porque esse é um dos maiores debates do STJ, porque como é uma lei que veio, vamos falar em latim, mas em favor do réu, em favor rei, hoje entende-se que até o trânsito em julgado o advogado pode pedir. Então começaram a pedir diante das cortes. Então, pessoas que preenchiam o requisito, a ação penal estava andando, aí um advogado vinha e fala, não, agora tem um acordo de não persecução. Eu quero que devolva os autos para o Ministério Público para que ele ofereça. E ele oferece. Então, eu paro a ação penal que estava no meio, eu paro no STJ a ação, desço para a primeira instância, o MP propõe um acordo, se for o caso, se ele entender que é cabível. E aí vem o caráter que o doutor Reinaldo coloca de repressão da pena, a pena como um caráter repressivo, como um caráter ressocializador. Então, a pergunta é super oportuna, porque até que momento eu, por exemplo, um dia antes cometi o delito, então eu não tenho direito ao acordo? Não, diz o STJ já pacífico que sim. Até o trânsito em julgado da decisão, eu posso, como advogado, pedir a propositura do acordo ao MP. Então, pode seguir. Eu fiquei com uma dúvida.
O juiz está vinculado a esse acordo? Ele é obrigado a homologar? Como é que fica a situação na hipótese de não homologação? Como é que se sopesa essa questão da confissão que a doutora falou? Se ela tem peso, se ela deve ser desentranhada? Se o juiz já fica sugestionado? Fala um pouquinho para nós sobre isso, doutora. Então, como antes eu tinha havido trazido, foi o MP que propôs o primeiro projeto, um esboço, e estava aplicando daquele jeito. Aí, quando regulamentou, veio com algumas diferenças. E sim, o juiz tem que homologar, ou seja, passa pelo crivo do judiciário, o que não é feito em legislação alienígena. No exterior, é um acordo entre o MP e a parte. O juiz não participa, porque aquilo não é jurisdicional. Aquilo nem chega a jurisdicionar, a entrar em juízo, a contar como um processo proposto. Mas aqui no Brasil, o juiz ele não participa do acordo, todavia ele homologa o acordo, ou não. E esse ou não vem a pergunta, se ele não concorda com isso, eu posso recorrer da decisão? Porque se ele não concorda, o MP, na ordem processual, tem que oferecer denúncia. A denúncia já estava feita, porque já tinha relatório. E o MP, detalhe também é que o MP já tem que ter a denúncia pronta. Então a denúncia está ali e o acordo está aqui. Assinou, ok, eu rasgo a denúncia. Não assinou, segue denúncia. Passa o acordo pelo juiz. O juiz diz, não concordo com os termos, porque eu acho que isso não serve para prevenir o crime, porque eu entendo que o caráter desse delito é um delito que assola a sociedade, enfim, por seus motivos. Lógico, o artigo 59 da Constituição, respeitada, 93, inciso 9 da Constituição, o juiz tem que fundamentar o porquê não concorda com o acordo. Né? O que recurso cabe? Recurso em sentido estrito, da decisão do juiz, que não concorda com a homologação, quer dizer, não homologa. Mas você diz, puxa, o MP propôs, o acusado aceitou, o juiz não homologou, por quê? Porque não concordou. Os juízes começaram a falar, então, eu não concordo com algumas condições. E aí ele impõe a dele. Pode ou não? Não está na lei. E, doutora, é uma outra questão que eu fiquei pensando, fazendo um paralelo com a suspensão condicional do processo, em que existem condições a serem cumpridas e que a sua não observância pode ter uma quebra de acordo e volta do status quo. E como é que funciona a persecução penal, o acordo de não persecução penal? Então, aí linka com o que a Bruna perguntou, porque o que acontece? Quando eu transaciono em juízo, que é a Lei 9.099, é um dos requisitos do acordo de não persecução penal, que não seja possível impor ao réu a transação. Eu já não concordo com esse requisito. Por quê? Porque a transação é o da 9.099 e pode ser mais benéfico para o meu cliente, no caso do advogado, que seja o acordo e não a transação. Mas diz a lei, tem que não caber a transação para a propositividade do PP. E diz a lei, se ele descumprir, também não pode mais propor a suspensão condicional do processo. Então, penaliza o réu duplamente. Você descumpre, eu ofereço a denúncia e não vou mais propor a suspensão do 89. E, quando você me faz essa pergunta, quando eu transaciono em juízo e o juiz propõe, aí é o juiz que propõe, né? Olha, MP, acidente de veículo automotor é muito comum. Olha, vamos transacionar, né? Das partes, mas o réu não confessa. O acusado não confessa. E depois, se ele não cumpre os requisitos da transação, volta o processo e aí vamos ouvir o réu de novo. Que pode se contradizer com o inquérito. O inquérito ele pode ter confessado, ficado em silêncio, falado que não. Em juízo ele pode falar que sim. Pode mudar a qualquer momento. O contraditório ampla defesa é garantido ao réu a qualquer momento. Então, na transação, na suspensão condicional do processo, ele não confessa. Já na NPP, que é uma grande discussão da OAB, é objeto de uma ADIM, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a não exigência da confissão. Não poder mais o MP exigir a confissão. Perfeito. E assim, a doutora citou um termo que me chamou a atenção, circunstancialmente. Então, uma confissão circunstancialmente. O que significa isso? Isso, é boa pergunta, que eu também te pergunto. Eu rebato a pergunta. Tipo, o que é circunstancialmente? Por isso que o Brasil abre a vontade, né, de conversar sobre o assunto. O que é circunstancialmente? Eu preciso detalhadamente dizer como eu cometi, a hora que eu cometi aquele furto. Furto, por exemplo, é um crime que cabe. Então, quer dizer, eu tenho que dizer, olha, eu peguei a caneca aqui do podcast, eu pus na minha bolsa no dia da entrevista tal, voluntariamente, eu cometi aí um delito de furto.
Ou não, né? Outra pergunta que eu também tenho para o judiciário. Ele precisa assinar ou basta ser virtual? Hoje a gente aceita virtual. Ele confessa numa audiência online. Tem validade essa confissão. Ele não chama lá no gabinete ou... Olho no olho. Defensor, MP e acusado, ou possível acusado. Vamos acordar? Né? Hoje manda-se até por WhatsApp o acordo. E aí, o doutor concorda? Para não ter confusão. Mas tudo bem, é um acordo. É trazer para a justiça penal a ideia que a gente nunca trouxe, que era aquela justiça do encarceramento a qualquer custo. É trazer uma possibilidade de negócio. Né? Os Estados Unidos tem negócio até depois que condenado com trânsito em julgado. Ele tem o play bargain, que é a teoria dos jogos no direito penal. Né? Por que não? Eu ter um réu e eu negociar. Será que ele é um réu ressocializável? Como eu vou ressocializá-lo? Né? Como o doutor coloca, o doutor Reinaldo fala muito nesse momento do princípio da fraternidade, lendo de uma maneira bem abrangente. Vamos olhar também para a figura do réu, né? do acusado. Será que aquele que furta 10 barras de chocolate numa madrugada, numa loja de conveniência, ele merece, não que merece, mas será que a pena terá o caráter a qual ela se propõe ao encarcelar, ao colocá-lo no cárcere? Né? Essa é a pergunta que fica, porque a gente sabe como é o cárcere, e não é decretar a falência do cárcere brasileiro, porque decretaria do mundo inteiro. Né? Até porque, salvo equívoco, o furto qualificado, vamos colocar assim... com a destruição. Com obstrução de obstáculo, na verdade, ele não teria... não se enquadraria para fins nem de transação penal, nem de suspensão condicional do processo. Então, necessariamente, precisaria ser esse acordo. Perfeito. Entendi. Perfeito. Esse acordo. E engraçado, deste acordo, lembrando da Lei de Organizações Criminosas, que prevê aquele réu que confessa qualificadamente a prática do delito e vai, na verdade, indicar pessoas que participaram da organização. Nesse momento, ele confessa, porque ele é obrigado a confessar para poder indicar quem era. Já se questionava se aquela confissão era válida, porque às vezes ele está preso, não foi ele, mas é requisito que ele confesse para ele poder indicar. E quando abre a organização criminosa, você vê que realmente ele não participava. Ele está preso ali indevidamente. Mas ele confessou. Já está preso. Qual o valor daquela confissão? E aí eu ponho para outro lado. Ele não quer entrar no circuito da ação penal. Qual o valor dessa confissão? Né? O que é circunstancialmente? Eu te respondo, eu não sei. Desentranha, não desentranha? Não se sabe. Ou se deixa de dar um peso valorativo de uma confissão propriamente dita, fica como uma peça processual que não deve ser sopesada. Eu entendi que é uma área bastante tormentosa. Porque o que o juiz faz nessa hora? Ele fala, tá bom, segue a ação penal. Ok, ele não cumpriu os requisitos, sei lá, não compareceu, não fez o que era proposto. Ação penal, bora. Então vai desentranhar dos autos, né? Antigamente, né? Na minha época, tirava fisicamente. Hoje, eu perguntei para o desembargador, doutor, nós vamos fazer um desentranhamento virtual dessa confissão, né? E aí eu tenho um juiz, por exemplo, na audiência de custódia eu tenho um juiz. Eu tenho a previsão de um juiz que faria, então, as provas, né, que está suspenso hoje pelo STF, mas eu tenho a previsão de um juiz que faria as provas preliminares, as provas antecipadas, que é o juiz das garantias. Hoje a gente não tem ainda o juiz das garantias, porque o Brasil não tem como implementar o juiz das garantias. Eu ia falar, então vai existir o juiz da ANPP. Por quê? Se for o mesmo juiz que pegar que o réu confessou, num acordo com o MP, seja ele virtual ou fisicamente, que já é admitido, ele vai estar contaminado, porque ele é uma pessoa física. E no direito penal, diferente do direito civil, a gente tem o princípio da personalização da sentença. Então, o juiz que colheu as provas é o juiz que tem que sentenciar, salvo se houver óbito, doença, etc. O processo civil, não. O que colhe a audiência de instrução não é o que sentencia, que não é o que executa, que não é... No penal, a gente só vai parar quando o juiz der a sentença e aí vai para o juiz da execução. Então, é um limbo, porque, veja, olha que... e é tão interessante a ANPP no Brasil que tem que começar a discutir. É uma política de desencarceramento. Essa é a intenção, né? E não é desencarcerar a qualquer custo, é desencarcerar com lógica. Sim. Eu faço um acordo aqui com o MP pré-processual, homologo com o juiz. Quem que fiscaliza o cumprimento dessas condições? Na lógica, quem que teria que fiscalizar? Mas na prática existem condições, então? Existem várias. Várias. Dá um exemplo prático.
de não comparecer, de, por exemplo, comparecer em juízo, de mostrar que está procurando trabalho, de cumprir frequência a cursos. Então, o MP vai, dependendo do delito, né, de restituir a coisa furtada, por exemplo, o valor da coisa furtada. Então, ele vai propor várias condições, não são condições fixas, são condições circunstanciais. Aí sim, a cada delito, por exemplo, um delito de apropriação indébita previdenciária. Né, vamos para os crimes federais, são crimes, né? Não vai caber num crime de pedofilia, não vai caber num crime de ordem de violência sexual, mas vai caber num crime virtual de estelionato, por exemplo. E aí eu pergunto, quem que teria que fiscalizar esse acordo? Na minha opinião, quem na sua opinião? Não, na minha opinião, acho que quem deveria fiscalizar é quem fez o acordo, o Ministério Público, não o Judiciário. Mas na prática, eu acredito que fique para o Judiciário. Em especial aquelas que são de fácil constatação. Por exemplo, existia uma condição de comparecimento mensal a juízo? Sim, sim. E por quanto tempo podem ser fixadas as condições dentro dessa dinâmica da lei? Tudo em aberto, é por isso que às vezes o juiz não homologa. Não, eu não concordo que compareça só por 1 ano, eu quero 4. Mas o juiz, você não pode interferir porque o acordo não é seu. Você só serve, teoricamente, a sua função aqui é homologar ou não e justificar a não homologação. Por exemplo, ele pode dizer, eu acho insuficiente, porque é pouco para ele. Bom, então o senhor está julgando. E eu não estou trazendo um julgamento, eu estou trazendo uma homologação. Olha, você que está nos assistindo, Rafael, você está vendo por que a aula de Direito Criminal é a mais lotada na faculdade? Não tem fim, você está conseguindo me entender? Sim, sim. Gente, vocês estão conseguindo me entender? Porque, gente, dá para ficar horas aqui ouvindo eles conversarem, porque é muito interessante, né? E quando a doutora fala a questão do limbo, a questão, eu tenho muitas perguntas para o judiciário, e de fato o nosso ordenamento jurídico faz com que nós, advogados, tenhamos muitos questionamentos. A gente tem muito espaço para interpretação. E é isso que faz com que o Rafael tenha tanto livro para vender, né, não, Rafael? Exatamente, verdade. O direito penal é uma fonte muito rica, né, de temas, né? Inclusive a persecução penal, quando começou esse dispositivo, tiveram várias obras, né, trazendo sobre isso, e foi uma grande discussão. Depois veio a civil, né, a parte não de acordo civil. Sim. Isso. E uma dúvida que eu tenho, né, que eu queria até perguntar com a doutora, então é muito importante o advogado, né, antes de fazer esse acordo, propor talvez, analisar o caso, porque às vezes ele pode até aumentar a pena do cliente dele ou não? Então, ele pode sim, às vezes ter uma condição até mais gravosa, né, ao seu cliente, mas eu lembro que a condição não gera reincidência, não tira a primariedade, ele não entra em juízo. Teoricamente, se ele cometeu um outro delito, enfim, às vezes aconteceu isso, ele bateu o carro, teve uma lesão, atropelou um ciclista, sei lá, sem querer, um dolo eventual, uma culpa consciente, aí são outras discussões. Se ele fez um acordo de ANPP antes, ele é réu primário, então a justiça vai vê-lo, aí numa ação incondicional, aí não tem jeito. Aí vai ter que seguir o processo, não vai ter ANPP para ele, mas ele é réu primário. E aí a gente sabe que as condições de execução de pena, regime de pena, é outro. Então, às vezes pode até ter uma condição mais gravosa. Mas eu tenho um benefício para avisar meu cliente, porque, você continua sendo réu primário. Isso, muitos confessam para não perderem a primariedade. Tecnicamente primário. Tecnicamente primário. E não vai poder ser usado na sentença como um réu nem reincidente, nem com maus antecedentes. E ele também segue a transação. Só pode ser proposto depois de 5 anos. Se você aceitou um acordo, durante 5 anos, você não pode mais ter nem transação, nem suspensão condicional do processo, nem outra NPP. Então, não é reincidente. Não é uma pessoa habitualmente voltada à prática de delito. Vamos falar. É uma pessoa que, às vezes, aconteceu nada. Eu tive casos, eu conheço, né? Pode acontecer conosco, pode acontecer com próximos a nós, que usou uma droga, ou que usou e foi lá, furtou 10 barras de chocolate em uma loja de conveniência. Foi proposta a NPP. Super válida. Como que eu vou pôr essa pessoa no cárcere? Ou vou impor a ela um semiaberto? Fica meio ilógico, né? Então, são para situações específicas, e é isso, é o direito penal cada vez mais suscitando cabeças pensantes, né? E que querem trazer a novidade do direito penal. Sim, até porque no nosso sistema penitenciário, eu acho que ele é muito exemplo para ressocialização, né, doutora? Justamente quando o doutor fala aqui, o doutor Renan fala em princípio da fraternidade, é isso.
não decretar falência do sistema penitenciário, que eu não gosto dessa palavra, usada por alguns doutrinadores, de falência. Eu detesto a palavra, eu não vou dizer que eu não gosto da palavra de perdeu, né? Sabe, malandro, perdeu. Não, eu tenho que acreditar que ainda é possível, que aquela pessoa que entrou, não são todas que estão encarceradas, que não merecem a ressocialização e uma chance ao egresso. Agora, antes de chamá-lo de egresso, por que não proponho a ele uma tentativa de volta? Vamos ver o que aconteceu. Por exemplo, droga. É que droga a pena começa de 5 a 15 anos, né? Mas, por exemplo, o delito de droga, tem muita gente que começa e começa com uma brincadeira. Uma brincadeira que eu digo, um pensar ou um não pensar na consequência. E acaba praticando o crime de tráfico justamente para poder sustentar o seu próprio vício, que é muito comum. Muito comum. Eu estava conversando com o juiz numa ocasião, eu falei, qual que é a população carcerária predominante? Tráfico de drogas. Não sei se eu estou correto ou não. É lindo falar isso, porque assim, ou é tráfico ou é roubo. E se é roubo do tráfico. É roubo decorrente do tráfico também. Então, 76% da população carcerária é essa. E depois eu tenho latrocínio, eu tenho homicídio, óbvio. Eu tenho estupro, eu tenho pedofilia, tem alguns outros. Mas se eu for colocar na mão, eu tenho 7 delitos pelos quais os réus ficam presos. Presos, que eu digo no fechado. Aí é engraçado falar com o juiz da execução, porque ele fala assim, agora foi por roubo. Roubo do quê? Roubo por tráfico. Agora é por tráfico. Mas por quê? Anteriormente eu tinha sido preso por roubo. Ele é 7 vezes reincidente. Entre 157, que é o roubo, e a Lei 11.343. Ele vai alternando. É o mesmo réu. Tem uma proximidade muito grande na prática dos crimes patrimoniais com os crimes de tráfico, né? Com o crime de tráfico. Muito grande. Tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, a esses, cabe o Brasil depois em outra política carcerária, né? Nós estamos falando de um tipo de política carcerária, que é uma política pré-processual. Que todos nós gostaríamos de passar se por uma vez tivéssemos um acidente qualquer, que eu cometi um acidente, eu não tinha vontade daquilo, aquilo aconteceu, não teve violência, não teve grave ameaça, a minha pena não supera 4 anos, eu sou um réu primário, eu trabalho, eu vou cumprir. Agora, eu vou confessar que eu fiz aquilo, teoricamente, com vontade? Diz a lei, sim. Você tem que assinar. Aí tem gente que fala, não quero assinar, prefiro que o processo vá e que eu seja absolvido. Lá vai a justiça andar. Mais 3 anos, audiência, instrução, juiz, sentença, absolvição, sei lá. Ou uma pena ínfima que vai dar ele a possibilidade da pena privativa de liberdade ser transformada em pena restritiva de direito, que é a mesma pena restritiva de direito que é imposta já na NPP. Por que não economizar? Por que o Brasil não pensa no que pensa o exterior? Vamos tentar diminuir. Tem um outro problema, que é o problema de quem já está. Problema daqueles com violência. Então, nós estamos tratando de pessoas que têm que ser diferenciadas, né? Então, é palpitante. E aí, eu confesso aqui, quer dizer que eu sou, então, criminosa? Então, eu confesso. A confissão é a rainha das provas. Olha, eu tô achando que eu vou querer virar criminalista. Viu? Então. Olha. É a namorada de todo mundo. Ninguém casa com o penal. Eu acho que eu vou. Eu acho que tô pensando eu acho que eu vou namorar com o criminal. Eu acho. É uma pós em criminal. Tem um monte de aluno que é trabalhista, que é tributário. Nossa. Professora, eu tive o sonho de entender mais direito penal, mas eu não vou advogar. Né? Eu não quero advogar porque é pra bandido. Não é pra bandido. E olha, não é pra bandido. E o tempo passou tão rápido, a gente já tá chegando ao fim, acredita? Poxa. Passou tão rápido, né? Simone, eu vou te agradecer, Obrigada. Doutora. Foi um prazer te meu. receber aqui. Já fica o convite para um dia vir aqui conversar com a gente, né, Mansur, no podcast. Sim, claro, de umas 3, 4 horas pra gente te ouvir aqui Todas dando as essa aula questões. maravilhosa, foi incrível. Então, pessoal, a gente volta daqui a pouco no nosso próximo bloco. Agradecer mais uma vez a participação da doutora Simone, Rafael, doutor Mansur. Foi um prazer. Já a gente volta.